O Jogo Aberto está de volta pela TV Tarobá de Londrina. Hoje o programa está recebendo o presidente da Câmara de Vereadores, Emanuel Gomes. Emanuel, para quem não conhece, foi vereador, comentou aqui no começo do programa e também é pastor, né, Emanuel? Emanuel, vamos lá. Outro assunto importante que você já falou que vai fazer é a reforma do Legislativo. Ok. Quem entra no prédio da Câmara, como eu já entrei várias vezes, né, para fazer coberturas e também ir lá conversar com amigos, vereadores e tudo mais, a gente vê que aquilo tá lamentável. Teve local na Câmara interditado. Interditado. Eu jamais imaginei uma coisa dessa. E aí vem aquilo que você falou no começo. Teve gente que negligenciou, não quis levar o ônus político, foi empurrando e tal. Mas você falou que vai fazer. Fala para o nosso telespectador o seguinte, quanto vai custar, quanto está orçado esse projeto? Nós tínhamos na casa um fundo, né? Onde um fundo como se fosse uma aplicação. Isso, uma aplicação na casa, né? Então os recursos que sobravam a gente ia guardando naquele fundo, né? Então já tem dinheiro reservado para isso. Só que hoje nós não podemos mais manter esse fundo. Então no ano passado, final do ano passado, nós aprovamos um projeto na casa, repassando o valor do fundo para o executivo. Então, fizemos o projeto e mandamos para o Executivo esse valor, de 16 milhões e 700 mil. 16 milhões e 700. Por quê? E por que é o Executivo que vai fazer essa obra? Vai fazer a licitação, né? Tudo. Ixi. Por que isso acontece, Fernando? Mas daí não vai acontecer que nem o Viaduto, o Moringão, o Zaqueu de Melo. Então, só que a nossa obra, Fernando, é uma obra de reforma. Ela não mexe na estrutura. Então, ela é uma obra mais, assim, simples de se fazer. Não vai ter que cavar buraco, não vai ter que mexer com... Ela é uma obra de estrutura. Então, 16 milhões e 700 mil. 16 milhões e 700 mil. Foi a própria prefeitura que fez? Isso, ela está estimada nisso. Ela está estimada nisso. Pode ser que seja um pouco menos, mas está estimada nisso. Tá. Esse projeto contempla apenas a reforma, a melhoria ali no prédio, ou ele vai ampliar o espaço da Câmara? Não, ele não amplia o espaço da Câmara, ele apenas faz a reforma e reposição de salas, gabinetes, né, presidência, enfim. Então, ele preserva o plenário, que ele vem com uma estrutura muito bonita, o plenário, e segura, e a reposição das salas, né, acessibilidade, mobiliário. Enfim. Mobiliário nós... Está nesse orçamento? Não está nesse orçamento. Nós vamos comprar depois. Vai ter que trocar aqueles móveis, por exemplo, que estão no plenário ali, aquelas bancadinhas, vai ter que trocar tudo? Tudo. 100%. E o painel? O painel também. Inclusive, eu fiz uma viagem ontem ao Rio de Janeiro para poder ver o painel do Rio, porque é o mais moderno do Brasil, né? Então, nós conseguimos já pegar a empresa, tudo, para a gente poder ter uma... Mas todos esses recursos aí que eu estou comentando, mobiliário, painel, mesa, cadeira do vereador, cadeira do pessoal da imprensa, cadeira, parte onde vai ficar a população para assistir sessão, tudo isso já está orçado nesses 16.700? Não está orçado nos 16.700. É só a parte física, digamos assim? Só a parte física, só a parte física. Essa brincadeira vai sair muito mais. Não sai muito além, Fernando. E como eu te disse, nós temos recurso em caixa para fazer isso. Tá, beleza. Né? Porque só para ter uma ideia aqui, para o telespectador ter um parâmetro. A Secretaria de Educação de Londrina, sim, que foi aproveitada aquele prédio ali do Mercadão do Quebec, sim, ali ficou uma baita de uma estrutura. Linda. Ficou bonito. Linda. 3 milhões e 500 mil ficou aquela obra. A obra, 3 milhões e 500 mil, isso, sim, fora o restante. 16 milhões e 700 mil, não é um valor assim superestimado? Eu vou dar um exemplo. Nós temos o fórum. O nosso fórum que foi demolido e está sendo construído e vai ficar magnífico. Lá no Centro Cívico. Isso, nos Três Poderes ali. Eles vão passar dos 60 milhões. Vão passar e começou com dos 60 milhões. Né? Então, assim, se você analisar, é recurso o quê? Público. É bom frisar, Fernando, e ninguém que nós... fala disso, né, ninguém fala. É isso que me... Sabe? Olha, aqui mesmo na Tarobá, eu vou até falar para o pessoal fazer uma matéria ninguém sobre fala isso, gente? Matéria sobre o fórum, deve ser uns 15 anos que aquilo está fazendo. Então, e quanto tempo tem aquela obra? E sem dizer que o imóvel onde está funcionando é alugado, né? Na Tiradentes. É alugado. E assim, é bom frisar também, Fernando, que nós tínhamos um fundo maior.
Só que lembra, por causa da pandemia, nós repassamos 20 milhões para a prefeitura para usar na Garante Norte. Isso, na Garante Norte, no Hospital do Câncer, né? Então, a Câmara de Vereadores sempre com essa visão também de atender a cidade. Por último, agora, na última gestão do Jair, agora foi repassado mais quase 6 milhões, né, para a prefeitura. Então, nós queremos, Fernando, de fato, mudar essa questão da Câmara de Vereadores na sua estrutura em si. Eu digo e deixo claro aqui, por mim, já se faria também o anexo. Essa é a minha visão, já se faria o anexo. Sabe por quê? Mas não vai fazer. Não vai fazer. Sabe por que eu digo isso, Fernando? Por quê? A população, ela não tem que ficar debatendo Londrina em auditórios fora. Ela tem que ir para dentro da Câmara de Vereadores. Imagina se nós tivéssemos o anexo e tivéssemos o nosso plenário e aquela estrutura da Câmara de Vereadores, tivéssemos ali 2 a 3 auditórios menores para fazer audiência pública, para poder reunir assuntos da sociedade, presidente de bairro, trazer conselhos para poder debater dentro da casa. Então, a minha visão é essa. Mas hoje não tem como fazer isso. Então, hoje nós vamos entregar o plenário e a casa 100% reformada, estacionamento, frente, dentro, as salas. Vai estar muito bonito o projeto. Pena que nós não trouxemos hoje aqui para poder mostrar. Mas não faltará oportunidade, a gente mostra aí. Mas nós vamos fazer isso. Com relação à mobília, nós vamos deixar tudo 100% mobiliado, porque é a casa do povo, então o povo tem que ter qualidade, tem que ter dignidade, tem que ter segurança. E nós queremos, Fernando, dentro dessa gestão, embora é pouco tempo, mas trazer tecnologia para a Câmara de Vereadores, sabe? Não podemos mais viver arcaico. Nós precisamos fazer com que a população ela tenha mais acesso, tenha mais proximidade com a Câmara. Digitalizar tudo. Digitalizar tudo. Essa é a nossa visão hoje de gestão. Manuel, bom, então... Muito bem, vai ser feita a reforma do prédio da Câmara e você já soltou também o chamamento para um imóvel provisório onde vocês ficarão trabalhando até que a reforma seja concluída. Muito bem. Pelo chamamento que eu vi lá, os itens que são exigidos, eu queria que você citasse alguns, né, que é necessário, porque são 19 vereadores e 200 servidores. Perfeito? Isso. Aliás, o pessoal trouxe aqui trouxe o material. Corta para mim que a Paula vai entregar o relatório aqui para o Emanuel. Porque é o seguinte, gente, nós estamos falando de 19 vereadores, cada vereador tem direito a 5 assessores, não sei se hoje todos eles estão utilizando os 5 assessores a que têm direito, tem uma estrutura jurídica, tem assessoria jurídica, tem... Enfim, dentro do Legislativo tem toda uma estrutura. Afinal, são 200 servidores que trabalham lá todo santo dia. Então, Emanuel, que tamanho de prédio, que tamanho de locação será feita para atender essa demanda até que a reforma seja concluída? Fernando, uma coisa que nós não temos é tempo. Não temos tempo, porque a licitação, o edital, deve estar saindo na primeira semana agora de março, pela Prefeitura. Então, a Câmara de Vereadores também tem que arrumar um lugar para poder realocar a casa. Tá, então, se a Prefeitura soltar o edital em março, vamos colocar 3 meses, que é mais ou menos o prazo para impugnações? Isso. Abril, maio, junho. Em junho, você já tem que estar de casa nova. Nova. Trabalhando. No máximo. Isso. E é bom deixar claro que a nossa visão de mesa de vereadores e da casa é não trabalhar no híbrido, trabalhar presencial. Certo. Tá? A gente precisa que o povo tenha acesso à Câmara de Vereadores. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Então a gente Por que não trabalhar híbrido, já que trabalhou na pandemia com a reforma? Mas tudo bem, vamos lá. Tá? Então aqui nós precisamos no mínimo de 1.700 metros de área. Hoje o nosso prédio tem 2.900. Então a gente está falando de 1.000 metros a menos. Está falando do mínimo necessário. Mínimo necessário. Tá? E como tem que ser distribuído esses 1.700 metros? 58 salas aproximadamente, com auditório, tendo um auditório. Um auditório para, no mínimo, 60 pessoas. Tá, mas e onde serão as sessões? Não tem que ter uma sala específica para sessões também? Que seria esse auditório? Esse auditório ele vai ser preparado para que lá possa ser feito as sessões. Então, o auditório vai contemplar a sessão e as pessoas que quiserem acompanhar participarem da sessão. Isso mesmo. Né? Claro que nós vamos, talvez, em determinado momento, principalmente nessa transição, ter algum momento do híbrido, né? Isso vai ser necessário, até porque a gente vai ter que sair de um lugar para poder ir para o outro, tem que deixar esse outro lugar 100% pronto para que a gente possa utilizar. Agora, o que é bom frisar, Fernando, é que nós precisamos fazer. O pessoal fala assim, mas vai ser difícil. O que é fácil nessa vida?
Né? Então, são desafios que Se nós... não fizer, não tem como. Hoje nós temos aí várias obras em Londrina, vou dar um exemplo bem rápido, que no momento que passou pela obra trouxe transtornos. Mas hoje você vê que a coisa valeu a pena, né? Valeu a pena, não é verdade? Então, com relação a isso aqui, então são áreas, né? Dentro daquilo que você falou. Se possível, próximo do centro cívico, por quê? Porque já tem essa identificação, identidade, relação, né? Relação com a casa. Mas isso não afunila muito? Quer dizer, já está difícil, me parece, aí, de aparecer algo que contemple isso. Salvo engano, é que eu cheguei ontem, quase de madrugada de viagem, mas a notícia que eu já tive hoje é que já várias pessoas entraram em contato na casa para poder buscar informações e querer apresentar alguns prédios com relação a isso aqui. Então, acho que... E tem valor? Não tem como ter valor, Fernando. Mas você tem pelo menos uma ideia de quanto isso pode custar por mês? Não dá, porque o que vai acontecer? O chamamento ele está acontecendo, as pessoas, ou CPF ou CNPJ, vão se colocar à disposição, vão apresentar toda a documentação dos imóveis pertinente dentro do chamamento. Depois disso, que nós analisarmos e vermos o que é o melhor, haverá uma pesquisa de mercado, né, que o executivo pode fazer para nós e outras imobiliárias poderão também fazer. O critério de desempate vai ser preço? Ou localização? Localização. Claro que a gente sempre vai prezar pelo preço, Fernando. Acho que é zero pelo recurso público, isso é fato. Mas tem que ter também localização, né? E a melhor estrutura, sem dúvida nenhuma. Uma coisa eu deixei claro, Fernando, nós não vamos levar os servidores da casa para qualquer lugar. Nós vamos levar para um lugar que traga dignidade de trabalho. E vocês têm que cumprir a legislação também, trabalhista, toda... Sim. Né? Então, assim, mas o que é bom frisar é que em todo momento, Fernando, tudo isso que está acontecendo com muita transparência, com muita lisura. A gente está trazendo isso dentro da casa, os servidores. Hoje tem uma comissão na casa que são composta por 8 servidores, sendo o diretor da casa, um vereador da mesa e mais 6 servidores efetivos de setores importantes. Que estão cuidando só desse tema. Que estão cuidando disso aqui. Então, está tendo o maior cuidado. Sim. Se o Ministério Público quiser acompanhar, pode acompanhar. Pode acompanhar. Aliás, era até bom, né? Que fosse, de repente, até... uma sugestão. Dar sugestão. Né? Então, assim, até porque eles fizeram a sede deles lá, que ficou muito boa, né? Sim, ficou boa, né? E a Câmara aprovou toda a documentação. Inclusive problemas ambientais. Você sabe disso, claro, né? Lógico. Então, acho que é uma via de duas mãos, né? Claro. E a Câmara de Vereadores, Fernando, tá com essa visão. Os vereadores ali estão trabalhando muito, Fernando. Eu até falei esses dias atrás, acho que num outro programa, a respeito disso. Acompanhe as redes sociais, acompanhe os vereadores. É importante isso. Eu acompanho, por isso que falo do jeito que eu falo, com propriedade. Isso, com propriedade. Isso é importante, porque esses dias eu passei numa entrevista que eu fui sabatinado de um jeito e eu fiz algum questionamento também, a pessoa não sabe, né? Igual a gente está falando aí de ver... Bom, eu estava falando de mim e de outros vereadores. Eu e mais 3 vereadores, Fernando, fora os outros. Nós já trouxemos agora, nesses últimos 2 anos, mais de 15 milhões de recursos para a cidade. Pô. Tá certo. Então, assim, a gente tem trabalhado muito. O Jornal da Band está me chamando aqui. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Te agradeço pela presença aqui no programa e deixo o convite para outras entrevistas, outras oportunidades, a gente esclarecer eventuais pendências que surjam do nosso telespectador, dos nossos jornalistas, né, da nossa redação, porque eu tenho sentido que você está se dispondo a dar as explicações e quem se dispõe a dar as explicações é porque tem a informação necessária. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço, eu me dirijo aqui ao povo londrinense, digo que nós estamos trabalhando, os 19 vereadores na Câmara de Vereadores, com muita transparência, tá? E, Fernando, eu me coloco à sua disposição. O dia que você precisar, você quiser entrevistar, falar comigo, tirar dúvida, eu estou à disposição. Fechado. Gente, vamos cuidar de Londrina e elevar o nível do nosso legislativo. Estou à disposição. Obrigado, Emanuel Gomes, presidente da Câmara, participando hoje do Jogo Aberto. E o programa fica disponível aqui no Facebook e também nas nossas plataformas. Obrigado e até segunda-feira no Primeira Hora. Bom final de semana a todos e até lá. Tchau.